que agora eu começo o programa falando sobre a saúde dos olhos, em especial sobre os problemas de visão na terceira idade. Por isso, hoje nós convidamos o oftalmologista Dr. Luciano Harakawa. Isso, doutor? Isso. Obrigada, viu, por ter aceito o nosso convite, doutor. Eu é que agradeço o convite. Eu acredito assim que essa questão dos problemas de visão na terceira idade é um assunto que tem que ser debatido, discutido. Por quê? Porque às vezes é difícil identificar. Quais são os probleminhas básicos, doutor? Os principais? Os mais importantes, eles são a catarata, o glaucoma e a degeneração macular relacionada à idade, que nós chamamos de DMRI. A catarata, basicamente, ela é uma diminuição da transparência de uma estrutura que tem dentro do olho chamada de cristalino. Isso vai fazer com que a visão do paciente ela fique embaçada como um todo. Tá? O glaucoma, ele já é um aumento da pressão intraocular e esse aumento da pressão intraocular vai fazer com que o nervo do olho do paciente vá sofrer. E esse sofrimento do nervo vai diminuir a visão do paciente. Só que a catarata, ela diminui a visão como um todo. O glaucoma, ele vai diminuir a visão da periferia para o centro. Então, o glaucoma, ele é um pouco mais traiçoeiro, porque como a visão da periferia, ela não é tão importante para a gente quanto a visão do centro, o paciente não percebe muito bem. Tá? E é uma doença que, quando ela ataca o nervo, ela é irreversível. Então, ela precisa ser prevenida. E a outra doença, que é a degeneração macular relacionada à idade, ela atinge a retina, é como se fosse um envelhecimento da área central da retina. Esse envelhecimento da área central da retina, ele vai causar um prejuízo na visão central do paciente, diferente do glaucoma, que é periférico, e da catarata, que é uma visão como um todo. Na periferia, o paciente continua enxergando bem, só que no centro, o paciente perde a visão, então ele não perde a sua capacidade de ler, por exemplo. Tá? Doutor, antes até do programa começar, o senhor comentou que é impossível prevenir ou combater, no caso, a catarata, né? Porque todos nós um dia vamos ter, não é verdade? É verdade. Vamos falar um pouco mais, então, sobre a catarata. Inclusive, o senhor trouxe até um modelo para exemplificar, para quem está em casa, né? Sobre a catarata, doutor. Então, a catarata, ela faz parte do envelhecimento do corpo humano. Todo mundo vai ter catarata, tá? Isso não tem como escapar. Algumas coisas a gente orienta para o paciente para ele não ter essa catarata de uma forma mais precoce. Como, por exemplo, não fumar, porque o tabagismo a gente sabe que acelera o processo de formação da catarata, e o uso de óculos escuros com proteção de raio ultravioleta, porque os raios ultravioletas também causam um aparecimento mais precoce da catarata. A catarata, que todo mundo vai ter, é uma diminuição de transparência dessa estrutura aqui que está dentro do olho, que é chamado de cristalino. Sim. Tá? O que acontece, então? Então, esse cristalino ele vai ficar mais amarelado e o paciente vai começar a perder nitidez de visão. E o tratamento não é com óculos e não é com colírio, o tratamento é só cirúrgico. O tratamento consiste em remoção cirúrgica dessa estrutura e a gente vai colocar no local dessa estrutura uma lente intraocular que devolve a transparência ao olho do paciente. O que a gente faz hoje em dia também é que com a colocação dessa lente a gente faz cálculos para diminuir ou até eliminar o uso do óculos do paciente depois da cirurgia. Tá? Então o paciente que às vezes usava óculos, sempre foi míope ou sempre foi hipermétrope, às vezes até com astigmatismo, a gente consegue colocar uma lente intraocular que vai corrigir esse problema de visão do paciente, ele passa a enxergar, além de melhor, ele passa a enxergar sem os óculos que ele fazia uso antes da cirurgia. Essa lente, ela fica dentro do olho, tá? E ela nunca mais vai ser retirada. Sim. Então, ela permanece ali e não é removida durante toda a vida. Agora, doutor, quais são os cuidados que a pessoa, então, deve ter, os básicos, no dia a dia com a visão? No caso, o idoso. O idoso também sofre muito de olho seco, né? E como nossa região é muito quente, a gente sempre fica com o ar-condicionado ligado, o ventilador ligado, isso acaba ressecando mais ainda o ambiente. Então, uma das dicas é usar colírio lubrificante sempre, tá? Para que o olho do paciente fique menos irritado. Tá? E dessas doenças que eu falei, é muito difícil às vezes a gente ter algum tipo de manifestação precoce que a gente consiga identificar em casa, a não ser o embaçamento no geral. Então o importante é que todo mundo faça uma consulta periódica ao seu oftalmologista, o ideal que seja feito de ano em ano, para estar identificando esses problemas e, quando possível, tratá-los de forma adequada. Então, no caso, a orientação é a prevenção. Sem dúvida. O melhor remédio é a prevenção.
O que a pessoa deve fazer, então? Porque a partir dos 40 anos de idade, todos nós já começamos a ter aquela perda, né, de visão. Isso é verdade. Depois dos 40 anos de idade, essa mesma estrutura que virou a catarata quando mais velho, ela já começa a ficar mais enrijecida. E ela permite para a gente identificar estruturas próximas, fazer o que a gente chama de acomodação ou focalização. Com 40 anos de idade ou mais, esse cristalino ele já começa a perder essa capacidade de focalização. Então, o pessoal começa a esticar o braço para conseguir enxergar. Exatamente. Então, vai começar a usar o que se chama de vista cansada. Então, começa a usar um óculos para enxergar para perto. Quem já usa óculos para longe, precisa usar, às vezes, um óculos multifocal. Em alguns casos, os pacientes míopes podem até, às vezes, conseguir tirar o óculos e enxergar bem para perto. Mas o que acontece é que depois dos 40, não é matemático, não é 40 anos de idade, pode ser um pouco antes, um pouco depois, mas é muito difícil você pegar uma pessoa que tem mais de 45 anos, 50 anos de idade, que consiga enxergar perfeitamente para longe e para perto, sem o auxílio de óculos. Então, depois dos 40 anos de idade, já está na fase de todo mundo passar a procurar seu oftalmologista. Tá certo. Bom, gente, no Tudo a Ver de hoje eu conversei com o oftalmologista, o Dr. Luciano Harakawa. Doutor, obrigada, Eu é que agradeço. Pela presença.